Fala galera, Tozana, beleza? Minha coluna pós-jogo de Flamengo 0, Vasco 0 começa agora. Flamengo empata, perde 2 pontos. Perde porque, apesar do Vasco ter competido, o Flamengo teve um caminhão de chance. E o Léo Jardim pegou até pensamento hoje, né? Infelizmente. Mas o Flamengo poderia ter saído com resultado positivo, que não aconteceu. Vamos mostrar então, por isso perdeu 2 pontos. Foi muito melhor do jogo todo, principalmente no segundo tempo, que o Vasco praticamente não jogou, mas não conseguiu vencer. Vamos então aos 11 iniciais. Filipinho traz Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson, Rascaeta, Mischa e Bruno Henrique. Pedro não saiu desde o início, como não iria mesmo sair. Na verdade, está sendo preparado, está entrando aos poucos. Hoje entrou mais bons minutos. E vamos iniciar a partida aqui. O Flamengo inicia a partida como rolo compressor, logo aos 7. Uma chance, uma tabela entre Michael e Arrascaeta. Arrascaeta mete Michael na cara do goleiro. Ele tenta bater e bate em cima do Léo Jardim, que defende. Primeira defesa do Léo Jardim, tem uma bola até difícil, um pouco mais em cima, difícil meio a queima-roupa. O Vasco depois teve 2 chances, na verdade uma chance real, né? Na verdade 2, porque teve um chute, né? Se eu não me engano foi do português lá, que ele chuta, se eu não me engano, uma boa defesa do Rossi, indo pro lado esquerdo. E depois na sobra do tentativa de cruzamento, o Rossi tira e o menino PH dá uma bica, a bola explode na trave. Mas foi as 2 chances claras do Vasco no jogo todo, na verdade, quase uma atrás da outra. Depois o Flamengo voltou. Melhor esse lance da defesa do Rossi foi aos 14. Aos 21, quase o primeiro gol, né? O Gerson testou firme, a bola vindo, uma jogada bonita ali pelo lado esquerdo. Me tira de bola pro De La Cruz. De La Cruz consegue cruzar, o Gerson cabeceia, queima-roupa, o Léo Jardim faz outra defesa. Aí depois aos 29, uma tabelinha linda, Bruno Henrique e Gerson. Me tira de bola. O Gerson dá para Bruno Henrique, volta para receber, Bruno Henrique toca para trás, Gerson pega de primeira, ela sobe. Só aí a gente falou em 3 chances, tá? 3 para 4 chances, isso no primeiro tempo. E aos 45, o Michael de novo encontra o Gerson dentro da área, ele trisca de cabeça, ela quase faz o gol, a bola passa, mais uma chance. Depois disso, isso falando no primeiro tempo inteiro, o Vasco só teve aquelas 2 chances no início da partida, depois não teve mais. Segundo tempo, o Flamengo aos 14 inicia, segue marretando. Aos 14 vem as primeiras modificações, entra Plata, Cebolinha e Varela. O Ayrton Lucas, que fez até uma partida razoável, sente primeiro ele sentiu cãibra, depois ele sentiu, parece que a coxa, posterior da coxa, muito tempo sem jogar também. Sai o BH e o Michael, entra Plata, Cebolinha e Varela. Varela no lugar do Ayrton Lucas, fazendo ali lado esquerdo. Depois, aos 23, o Flamengo segue marretando, né? Mas aos 23, Pedro entra no lugar do Gerson. Aí eu achei até que essa substituição foi até para o Gerson ia fazer uma grande partida, até para poupar para o jogo lá contra a LDU. Eu entendi dessa forma, não sei se vocês entenderam assim, mas enfim. E aí o Flamengo aos 27 começa a voltar a ter chance. Aos 27, Vasco já praticamente não fazia mais nada, já não fazia normalmente, tentou lá um outro contra-ataque, mais nada. Plata numa bola parada do lado esquerdo. Ela vem, Plata cabeceia, passa perto do gol. Logo depois também outra bola do Plata aos 29. Não, perdão. Aos 29 tem um lance do Pedro, né? Que é, para mim, uma defesa milagrosa. Mais uma do Léo Jardim, uma bola do Wesley de novo na cabeça perfeita pro Pedro. O Pedro se adianta, se posiciona, cabeceia bem no contrapé do Léo Jardim. O Léo Jardim faz uma defesa inacreditável. Tava fazendo milagre mesmo o goleirinho aí do Vasco. Aos 34, depois a Arrascaeta cobra da cabeça do Plata, agora sim, ele cabeceia sozinho, escanteio do lado direito, ele cabeceia ele ninguém, e cabeceia para fora. Mais uma chance. Aí, aos 38, tem a substituição do De La Cruz, que fez uma boa partida também, entrou o Alan no lugar. O Flamengo aos 43, tem outra chance, bola cruzada pelo Arrascaeta embaixo, o Pedro ia entrar certinho, o Léo Jardim dá um tapa na bola. Os 49, Cebolinha quase marcou de cabeça, um cruzamento do lado direito.
Eu acho que foi do Léo Ortiz, tá? Ele cabeceia de novo no contrapé do Léo Jardim. Ele faz uma defesa incrível. Parecia o Neuer, não teve jeito. E aos 50, a última chance do Flamengo, uma bola metida do uns toques ali, mesmo uma confusão, a bola vem para cá, vem para lá, voltou pro Flamengo. Se eu não me engano, o Pulgar mete pro Pedro, ou pro Arrasca, o Arrasca dá no Pedro, o Pedro pega de prima, o Léo Gente faz grande defesa e ali acaba o jogo. O Flamengo, para mim, fez uma partida boa, muito boa, dentro do que vem fazendo, construiu muita chance, mas muita chance. E o Léo Jardim estava numa noite inspirada, né? O goleiro, quando tá nesse nível aí, é muito difícil fazer gol. Impressionante que pegou seu Léo Jardim hoje. E o Vasco é aquilo, para o Vasco é um título esse empate, para o Flamengo perdeu 2 pontos, né? Vai a 11 pontos ali, pode ser ultrapassado pelo Fluminense, que joga, pelo Inter e pelo Palmeiras, né? Então, eu entendo que no Maracanã, nas circunstâncias que foram, perdeu os 2 pontos. Mas não, longe de ter feito uma partida ruim, o Flamengo dominou completamente. Tomou um outro susto no início, mas depois também não teve mais nenhuma dificuldade. Então vamos fazer aqui colocar aqui as notas aqui dos jogadores. O Rossi, pela defesa que fez, logo no início ali, uma defesa boa, tá? Uma boa defesa. Poderia ter dado problema, então eu vou dar 8,5 pro Rossi. O Wesley, de novo, uma partida muito firme, de muita passagem, de cruzou uma bola na cabeça do Pedro, defendeu, correu, voltou, antecipou, fez o diabo. Para mim foi muito bem também, 8,5. Léo Ortiz, Léo Pereira também tranquilos. Léo Ortiz vou dar 8, Léo Pereira também vou dar 8. O Léo Ortiz errou, acho que uma bola que ele normalmente não erra, que é uma bola entre linhas, assim, ele errou, acho que no finalzinho da partida, talvez um pouco cansado, mas no geral foi bem. Léo Pereira também. Aí Ayrton Lucas, eu achei que estava fazendo até uma partida boa antes de sair, né? Eu vou dar 7,5 pro Ayrton Lucas, muito tempo parado, né? Difícil você tem que ter ritmo e tal, e achei que fez uma partida bem decente, bem boa, até sair. Eric Pulgar, sendo o Eric Pulgar de sempre, ele jogador de 7,5, 8, hoje foi esse jogador. De La Cruz, uma partida boa também, dando muito volume de jogo, parecendo muito. Pô, teve um lance que ele faz um cruzamento de perna esquerda caindo, que, pô, incrível pro Gerson cabeceia, o Léo Jardim faz uma defesa absurda. Para mim foi bem também, vou dar 8,5 para ele. Gerson, para mim, partida muito boa também do Gerson, impressionante. Ele sai, o time dá uma quedinha, né? Porque ele dá muito volume também. Ele ajuda muito, ele tá em todo lugar do campo. Também vou dar 8,5 para ele. Rascaeta, achei um pouquinho abaixo do que normalmente vinha jogando. Vou dar 7,5 pro Rasca. Mas é aquele jogador sempre muito perigoso, né? Deu bom espaço e tal, mas ainda pouco abaixo dos últimos 2 jogos, que vinha muito bem. Michel ali do lado esquerdo, fazendo uma arruaça danada, uma confusão danada, atrapalhando, fazendo amplitude, arrastando ali lateral, zagueiro, né? Tendo que sempre ficar muito preocupado. Vou dar aí 8 pro Misha. E pro Bruno Henrique, de novo, segue sendo aquele Bruno Henrique que de uns tempos para cá não vem conseguindo rodar, né? Impressionante. Hoje, de novo, também apareceu muito pouco na partida. Talvez o único lance dele ter sido a bola metida para trás para o Gerson, que ele chuta para fora. E mais nada, para mim, bem fora de jogo mesmo. Acho que o Pedro, quando estiver bem fisicamente, o Bruno é banco desse time aí, ou vai ser opção aí para os lados, né? Até porque, se você pensar bem, ele tá meio que fazendo quase como um. Como é que eu vou dizer? Um quebra-galho ali de centroavante, né? Dos que entraram, vamos lá, Varela entrou no lugar de Ayrton Lucas, achei que foi bem, mas não vou conseguir dar nota, jogou pouco tempo. Que entrou o Cebolinha, também não, acho que não dá para dar nota porque tem pouco tempo de partida. O Pedro achei que foi bem, assim, né? Se movimentando bem para quem ficou tanto tempo parado, né? Tempo de bola, cabeçada que ele deu, uma cabeçada linda, né? Brigando ali dentro da área também, sem medo de botar a perna. Eu acho que isso é o importante. Eu não vou conseguir dar nota também, tem pouco tempo de jogo, então acho que eu não vou dar nota para ninguém que entrou, realmente, de fato. Não tem muito o que falar. O Felipe Luiz, hoje eu não dou 10 porque o Flamengo não venceu, vou dar 8,5 aqui pro Filipinho, mas também não tinha muito mais o que se fazer ali, eu acho que fez o que tinha que se fazer, né? O time acho que foi bem de novo. Faltou de fato o gol, mas eu acho que o goleiro estava numa tarde inspirada, e quando o goleiro está nesse nível aí é muito difícil.
Muito difícil. Pegou muito mesmo, garantiu o pontinho aí para o Vasco e garantiu o Flamengo perder 2 pontos aí nessa briga pela liderança do brasileiro. Agora, o brasileiro, na outra semana contra o Corinthians, em casa de novo, no Maraca. Vai subir o morro para jogar terça-feira com a LDU, um jogo difícil, um jogo que a gente precisa não perder ponto. Flamengo não perder ponto, não pode perder o jogo, né? Seria fantástico se ganhasse, mas se empatar também não é ruim. Então é um jogo difícil. O Flamengo vai viajar, inclusive amanhã, né, domingo, já para chegar lá, já tentar se ambientar. Vai fazer um caminho inverso. Não vão o De La Cruz, não vai o Alan, porque tem aquele negócio, aquele problema lá, parece que do coração, se não me engano, uma válvula, não sei o que lá. Enfim, mas deve subir com o time praticamente cheio. E é isso, é torcer para conseguir um bom resultado lá e trazer aqui para o Rio tranquilidade para classificar depois. No brasileiro, acho que a gente está ali na briga, né? Acho que perdeu 2 pontos, era uma partida que a meu ver, era um jogo acessível. Até falei isso algumas vezes no Twitter. Tanto esse jogo, quanto o jogo do Juventude, quanto o jogo do próprio Corinthians, acho que são jogos acessíveis, porque o Flamengo vai jogar no Maracanã e tá jogando uma bola redonda, né? Hoje jogou a bola redonda. O Vasco competiu, né? Brigou e tal, tentou daquele jeito lá, vou ficar aqui todo mundo fechando a casinha, tentar fugir para um contra-ataque ou outro. Não conseguiu, a gente também acabou não conseguindo, então acabamos perdendo 2 pontos. Vamos ver como é que a gente vai fazer, como é que vai ficar. O campeonato é longo, esses pontos aí, apesar de ter sido fora de casa, jogou no Maraca, ele faz falta, né? Então a gente tem que entender que, cara, tem que ganhar o máximo que puder. Beleza? É isso. Minha coluna pós-jogo aqui do Jogada 10 é essa. Até terça-feira, depois de Flamengo e LDU, estarei de novo, volta com a minha coluna pós-jogo. Beleza? Valeu, gente. Boa Páscoa a todos. Tchau, tchau.